Irmãos, eu chamei o pessoal do retiro aqui para poder estar aqui, porque eles lá ouviram uma pregação minha e muitos deles fizeram um apelo para que eu pudesse pregar esta mensagem para a igreja. Então, bem feito para quem foi no retiro, vai ter que ouvir de novo, né? Eu só não falei que ia ser hoje, porque senão vocês não viriam o culto, tá? Então, nós queremos falar sobre isso aí. A verdade é que tenho que encarar. A verdade foi o tema da mensagem lá. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio de poder pregar a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido fiel a nós, mesmo que nós não estejamos, em muitos momentos, sendo fiéis ao Senhor. Mas o Senhor é fiel. Obrigado pela Tua fidelidade e abençoa-nos na reflexão da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, povo? Você está aí, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. A verdade é que tenho que encarar a verdade. Você vai ter a alegria de poder saber o que nós trabalhamos nesse retiro, né? O que aprendemos no retiro espiritual da igreja é que, dado pelo boa parte disso que eu vou falar, e a conclusão é minha, mas boa parte foi o trabalho do Misael, né? O que aprendemos no retiro espiritual? Que o filósofo Immanuel Kant defendia existir duas modalidades de realidade. Uma concreta, que se oferece a nós através da experiência, e outra onde as pessoas a experimentam pelo sentimento abstrato. Ou seja, Kant é que foi o responsável por essa onda que existe hoje, uma onda muito perigosa, muito maléfica, porque ela tenta destruir a família, tenta destruir a igreja, tenta destruir tudo o que é verdadeiro, né? Então a pessoa sente uma coisa, mesmo que a realidade seja uma, ele sente a outra. E por causa disso surgiu a ideologia de gênero, onde eu não me sinto, não me vejo homem ou não me vejo mulher. Isso é o sentimento acima da realidade. Também a transespécie também surgiu a partir disso, né? Que é quando a pessoa diz, eu sinto que eu sou um cachorro, e ele passa a ter comportamento de cachorro. Então, toda essa desconstrução não veio, o que foi uma surpresa para mim, de Antônio Gramsci, do gramscismo, mas veio de Immanuel Kant. Outra coisa que o Misael nos ajudou lá, é que esse tipo de coisa, trocando o concreto pelo subjetivo, acabou fazendo a gente entender errado o que significa a palavra prazer. A palavra prazer, que foi dissecado pelo Misael lá para nós, é exatamente o contrário daquilo que Immanuel Kant acabou nos influenciando. Porque na dissecação da palavra prazer, prazer não é o que a gente sente, né? Eu tenho prazer, eu estou bem, eu estou feliz porque eu sinto prazer nisso. Não, a palavra prazer significa você fazer o outro feliz. Está relacionado ao outro e não a nós. Isso aí foi uma virada de chave fantástica. E por último, ele também falou na última palestra dele sobre a necessidade de resgatar a nossa identidade como pessoa e identidade como cristãos, né? Porque se não soubermos quem de fato somos, teremos muitos problemas emocionais, psicológicos. Ele discorreu muito sobre isso.
E depois nós terminamos, né, o pessoal do retiro vai lembrar disso, nós terminamos fazendo uma declaração da nossa identidade. Somos filhos amados do Pai. Somos filhos amados do Pai. Hoje, irmãos, eu quero trabalhar com os irmãos, a verdade é que tenho que encarar a verdade. Qual é a verdade que precisamos encarar? Então, eu trabalhei lá no retiro três verdades que nós precisamos encarar com bastante coragem. Porque, na verdade, o mundo do carnaval, essa festa carnavalesca, é tudo uma ilusão. Todas essas pessoas estão trabalhando dentro da perspectiva de Kant, dentro da perspectiva da assimilação da palavra prazer de forma inadequada, errada, e todo mundo perdeu a sua identidade. As pessoas perderam a sua identidade. Então, eu chamei a atenção dos retirantes sobre 3 verdades. A primeira é que Jesus está voltando. Embora seja uma frase bastante simples e bastante usual, a gente fala muito isso, né? A gente precisa realmente encarar essa verdade numa profundeza espiritual bastante bíblica, bastante centrada em Deus, né? E aí eu tomei 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 1 a 3, que diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para essa expressão, que a volta, a destruição virá de repente como as dores de parto. Lembrando aos irmãos que as dores de parto, ela é gradativa. Então ela vem de repente, mas ela tem toda uma sequência, né? Então a gente precisa entender que Jesus está voltando. Quais os sinais de que está próximo a volta de Jesus? Porque esses sinais, pode passar, esses sinais sobre a volta de Jesus, mais uma aí, os sinais, não tem os sinais aí não? Então eu peguei a mensagem errada. Vê se tem uma outra apresentação de slides. A verdade é que tem que enfrentar a realidade. Mas vamos lá. Os sinais estão bem nítidos. Se considerarmos o capítulo 24 de Mateus, poderemos acompanhar o que já aconteceu e o que está acontecendo. Quando você lê Mateus capítulo 24, quando o Senhor vai descrever sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, feito pelo imperador romano Tito, ele faz uma analogia com o final dos tempos. E lá em Mateus 24, versos 6 a 8, fala sobre terremotos, fomes, pestes e guerras. Irmãos, nós já tivemos várias guerras, pestes, incêndios, inundações e terremotos em vários lugares, inclusive em lugares que nunca houve terremoto, nós temos tido. E agora, irmãos, as tensões promovidas pelos Estados Unidos no sentido de voltar a ser um país respeitado, né, parece trazer um sentimento de uma grande última guerra que está por vir. A Europa se deslocou dos Estados Unidos, os Estados Unidos se deslocou da Europa, quem os Estados Unidos protegia contra a Rússia, agora os Estados Unidos se alia à Rússia, e eles fazem todo um pacto, né? A China fica incomodada com isso, né? Quer dizer, embora a gente tenha ouvido já terremotos, guerras, fome, hoje a leitura que a gente faz ligado a esse aspecto com outros que eu vou citar, nos dá a impressão que algo grande vai acontecer em breve. Por exemplo, lá em Apocalipse 6, 12 e Joel 2, 30 e 31,
diz sobre o surgimento de anomalias celestiais. Anomalias celestiais. Nos últimos anos, e só nos últimos anos, nós tivemos vários momentos em que a lua ficou vermelha, sangue, de cor sangue. Está previsto, Apocalipse capítulo 6 e Joel 2. 2014, 2015, 2018, 2019. Nunca antes. Só agora, a partir de 2014, começaram a ter essas anomalias previstas na Bíblia. Outra coisa, as igrejas estarão desoladas e o amor esfriará. Está lá em Mateus 24, 12. E aí a gente olha o mundo gospel, você olha as igrejas, e você vai vendo que as igrejas estão mais interessadas em satisfazer o seu público, que o seu público fique satisfeito com o pastor, com o pregador, para que ele possa continuar como pastor daquela igreja ou daquela denominação. Isso tem sido visto cada vez mais, enquanto que a Bíblia é um amontoado de exortações e admoestações a nós. Por quê? Porque nós precisamos disso. Nós somos pecadores, nós temos pecados, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós precisamos ser corrigidos. E Deus usa o anjo dele, que é o pastor da igreja, para admoestar. O pastor, esse anjo da igreja, é um guelos, mensageiro. Não é alguém especial, não é alguém que tem uma auréola e uma asa. Não, é alguém tirado do rebanho para poder colocar aqui com dons, para poder atingir, ser usado por Deus naquilo que Ele quer fazer. Então, de fato, hoje, infelizmente, muitos anjos, muitos mensageiros não estão cumprindo o seu papel, porque querem a amizade da igreja, eles querem ser massageados pela igreja. E isso significa que as igrejas estão cada vez mais longe. Inclusive, eu falei lá no retiro que há coisas acontecendo em cultos que elas são terríveis, né? Eu vi de novo, eu vou ficar sem saber, aquele ferro que as mulheres ficam se contorcendo e se virando naquele ferro, geralmente usado nos filmes a gente vê, né, coisas de indecência, de imoralidade, colocado dentro de uma igreja. E a mulher lá se virando lá naquele negócio. Outra coisa, o surgimento de falsos cristos. Mateus 24, 4 e 5. Está tudo em Mateus 24. Pessoas que surgem como sendo Cristo. Aqui no Brasil nós tivemos se dizendo Cristo. Mas hoje, incrivelmente, tem surgido cristos falsos na China, na Coreia do Sul e no Japão, por incrível que pareça. Outra previsão, que está lá em Mateus 24, 32 e 33, a restauração de Israel. Israel voltou para a sua terra em 1948 e se tornou uma potência no deserto. Agora, eles estão juntando elementos para reconstruir o terceiro templo. E o terceiro templo, a reconstrução do terceiro templo, é um sinal visível da volta de Jesus. Porque Jesus, quando voltar, ele vai entrar por Jerusalém. E ele vai entrar dentro, quem participou de uma série de estudo meu aqui, sobre as portas de Jerusalém, sabe que hoje há uma porta que dá entrada para o templo de Jerusalém, que hoje é uma confusão entre muçulmanos e judeus, terrível. Ele está fechado, porque foi fechado lá atrás por um otomano, um imperador otomano, está fechado, e os muçulmanos colocaram cemitérios exatamente nessa direção, porque eles sabem que os judeus não podem entrar por ali, mas o Senhor vai fazer, ele vai abrir e ele vai entrar ali, porque isso é uma promessa. Inclusive também citei que recentemente há um tempo atrás, eu vi um estudo onde os judeus, eles conseguiram identificar quais os tipos de animais
eram usados no sacrifício do templo. E eles conseguiram, fizeram o transporte desse, foi dentro dos Estados Unidos mesmo, acho que em Miami, não, no Texas, eles conseguiram esse animal, essa linha de gado, e eles trouxeram e estão agora com o maior cuidado, porque lá na lei tem muitos cuidados a respeito desse gado, que precisam ele não pode carregar alguma coisa, não pode carregar peso, é um gado especial, e os judeus já estão cultivando, já estão fazendo a multiplicação desse gado para voltar os sacrifícios do templo. Olha que coisa interessante, né? Então há muitos sinais bem específicos e assustadores da volta de Cristo. Por exemplo, as águas que invadiram o deserto do Negev, né, em cumprimento de Isaías capítulo 41. As profecias sobre o Mar Morto se tornar água potável, em cumprimento da profecia de Ezequiel capítulo 47. Quer dizer, aliás, essa profecia do Mar Morto, impressionantemente, hoje os pescadores estão pescando no Mar Morto, desde El Gedi até Eglaim, uma faixa enorme, eles já estão conseguindo pegar peixe, ou seja, a vida, a água não é mais, a salinidade dessa água está sendo vencida em cumprimento da profecia de Ezequiel. Agora, olha o que eu vou dizer, irmãos, independente das interpretações sobre o surgimento da besta, veja que coisa curiosa a respeito disso, que eu mostrei lá no retiro. Eu coloco isso aqui como uma curiosidade, não como um ensino. Eu não estou dizendo que essa é a única interpretação sobre isso, mas é muito sinistro o que eu vou mostrar para os irmãos agora. O que está acontecendo em Roma, no Vaticano, agora, nestes dias, é muito mais do que a morte de um Papa. Não sei se vocês estão sabendo, o Papa Francisco já está com 88 anos, está perto de morrer, já não sai da cama, já recebeu a extrema unção, e parece que a morte do Papa Francisco fará cumprir, ao que tudo indica, uma profecia de Apocalipse. O Vaticano já está esperando o último rei, que na verdade seria o último Papa, antes da vinda de Jesus. E se isso acontecer, significa que a agenda do final dos tempos está acelerada em relação aos sinais da volta de Jesus. Olha o texto é Apocalipse capítulo 17, verso 9 a 11. Dá para os irmãos lerem para mim, por gentileza, enquanto eu bebo um copo d'água? Aqui se... Agora repare, irmãos, desse texto aí, o que eu vou sublinhar, vou colocar uma cor em cima e vou dizer algumas coisas que estão acontecendo. Repare o que eu vou sublinhar. Pode passar próximo. Aí o texto está dizendo sobre 7 colinas. Aí a gente vai fazer uma pesquisa rápido no Google. A cidade de Roma foi fundada sobre 7 colinas, que são os 7 montes. Então, o Vaticano está sobre 7 montes, que está sendo profetizado em Apocalipse. Mas não é só isso, pastor, é só isso? Com isso aí você dá para dar várias interpretações. Mas olha que coisa, que curiosidade. Diz aí também no outra marcação, sobre as 7 cabeças. As 7 cabeças. As 7 cabeças são os 7 reis, que são os 7 papas.
Até hoje, irmãos, foram 266 papas, desde lá de trás até agora. Agora, mas só são contados como papas e reis aqueles que são contados do Vaticano, da inauguração do Vaticano, até agora, que foi em 1929. De lá para cá, só existiram até agora 7 papas, que são considerados 7 reis. Outra coisa, o texto diz que 5 já caíram. 5 que caíram. Quem são? Pode passar outra. Aí, já está aí. 5 já caíram. Olha que coisa, irmãos. Quem são esses 5? Se nós colocarmos na perspectiva de que estamos colocando, que isso que estamos colocando seria uma interpretação aceitável sobre sinais da volta de Jesus. Nós temos Pio XI, nós temos Pio XII, nós temos João 23, nós temos Paulo VI e nós temos João Paulo I. E aí há uma curiosidade muito estranha, porque o texto vai dizer que um ainda existe. Um ainda existe. Está em verde aí, pode passar um aí, um ainda existe, ó. Um ainda existe. Olha que coisa estranha isso. Quem seria esse que, de certa forma, ainda existe? João Paulo II. Por que João Paulo II? Porque o corpo dele é o único que não foi sepultado. O corpo do João Paulo II ainda está embalsamado, não se sabe por quê. Isso é histórico, todo mundo sabe disso. Como é que está batendo tudo? Outra coisa estranha nesse texto, diz que outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Quem é esse que surge e fica pouco tempo? Bento XVI. Pode abrir esses 3, todos eles. Vai aparecer ali, ó. Todos se lembram do Bento XVI, que é o 7º Papa. Só que esse Papa, uma coisa muito esquisita aconteceu com ele, que nunca aconteceu na história do catolicismo. Ele renunciou, mas na verdade há um entendimento que ele foi forçado a renunciar, porque Bento XVI era um Papa mais tradicional, um Papa mais ligado à tradição da Igreja Católica. E a tradição da Igreja Católica nada tem a ver com o globalismo e toda essa arquitetação que está tendo para a volta, para o surgimento do falso profeta e depois, então, a besta. O que está por trás disso é a pergunta que, olha o que aconteceu. O Papa Francisco é o 7º Papa e seria, no texto, a cabeça que precede a chegada do 8º Papa. Está vendo? Ele seria o 8º Papa, mas Bento XVI é deposto, ou renuncia, como queiram, e aí Francisco, que foi o Papa que surgiu mais contrário a toda a tradição da Igreja Católica. O Papa Francisco, ele negou toda a parte, vamos dizer assim, a parte boa do catolicismo, que é aquela parte mais cristã do catolicismo e não a parte tão pagã do catolicismo. Ele veio para poder acelerar a agenda globalista. Ele já se reuniu com vários líderes das religiões do mundo com o propósito do estabelecimento de uma religião universal. Então, irmãos, a 8ª cabeça, pode ir mais uma,
Isso, a oitava cabeça está aí. Não, pode voltar lá. Está aí, ó. Dentro de Apocalipse capítulo 17, a gente entende que agora, com a morte de Francisco, vai surgir um Papa que está previsto como a oitava cabeça que promoverá a perdição e a chegada do falso profeta. Então, a escolha do sucessor de Francisco está sendo planejado pela elite globalista com a ideia de se organizar uma religião universal. Então, continuando a nossa reflexão, por último, né, aparece aí, pode colocar, aparece aí lá em cima, lá, sobre aqui se requer mente sábia, preste atenção nisso. Aqui requer mente sábia, requer que você preste atenção nos sinais. Quer dizer, as 7 cabeças, que são os 7 papas, são as 7 colinas, ou seja, está organizado, sobre as quais está sentada a mulher. Que mulher é esse? Nessa visão de interpretação, a Igreja Católica. É esta mulher que está sentada sobre as 7 colunas, os 7 montes, são as 7 colinas, que é dirigido pelas 7 cabeças, né? Qual a segunda verdade? E aí eu vou partir, então, essa é a primeira verdade que a gente precisa prestar atenção, irmãos. Jesus está voltando e os sinais estão perto, tá? A segunda verdade que eu trabalhei lá com o pessoal no retiro, pode passar. A segunda verdade é sobre que a volta, que o mundo, pode passar. O mundo está perdido. A volta de Cristo está próxima, volta lá na volta de Cristo lá. A volta de Cristo está próxima, nós temos que prestar atenção nisso, temos que olhar os sinais que estão acontecendo, não rechaçarmos nenhuma interpretação e vermos se de fato a palavra de Deus está tendo sentido naquilo ali. E não a visão tal. Tem dito, por exemplo, que tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, dispensacionalista, amilenista, todas essas coisas são posições que hoje não conseguem se sustentar uma posição pura e legítima. Toda posição leva um pouquinho de cada uma delas e está uma confusão. Então, você, em vez de se basear numa posição de homens que estabeleceram teses, você olhar a palavra de Deus e enxergar, porque Apocalipse 17 está dizendo, você precisa ter mente sábia, você precisa entender, tá? E a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. A segunda verdade é que o mundo está perdido. O carnaval este ano foi bem diferente de outros anos, e ainda está sendo, porque hoje saiu um bloco da Anitta, não sei aonde, um monte de gente, não sei porque esse pessoal não está descansando para trabalhar amanhã, né? Ou essa semana, porque que não trabalhou, mas o mundo está perdido. Soubemos nesse carnaval de possessões demoníacas em pleno ensaio das escolas de samba. Muita gente não sabe que os músicos dos terreiros de macumba, e a minha família foi bem de terreiro de macumba, foram para as escolas de samba, e esses sambas, esses enredos que são colocados, essas melodias que são colocadas, são todas dedicadas ao diabo. Isso aí eu vi hoje um baba orixá, um feiticeiro, um bruxo, dizendo sobre isso, falando que a vitória que eles tiveram é conseguir levar os músicos dos terreiros de macumba para dentro das escolas de samba. Ele disse isso. O carnaval é, na verdade, uma grande evocação do mal, adoração maligna e culto pagão. E você ainda encontra crentes que vai para Marquês de Sapucaí porque acha lindo os desfiles. Eu queria ver a cara de determinados crentes lá na Marquês de Sapucaí, quando aquela escola de sambas pegou Satanás enorme,
pegando um Jesus pequenininho e arrastando pela Marquês de Sapucaí. O que é esse crente? Eu queria entrevistar ele na hora. O que você está achando disso? Às vezes a gente fica dentro da nossa casa, liga a televisão e fica assistindo, e ali é a evocação do mal, e você está trazendo a evocação do mal para dentro da sua casa, para os seus ouvidos. Antes não percebíamos isso, mas hoje nem precisa de percepção, está bem claro, está bem nítido essa adoração ao diabo. Quer ver como isso não é algo isolado do carnaval? O The Week e Anitta fizeram um show em São Paulo e todos sabem que eles dedicam seus shows a Satanás. Quando abriu a venda da bilheteria para o The Week e Anitta, foram contados numa fila de espera de ingresso, 500 mil pessoas esperando. Se você ver esse show, e eu vi, meu filho, pai, vem cá ver, vou te mostrar aqui, meu filho Luciano foi me mostrando, caramba, meu filho Luciano falou assim, pai, com certeza, enquanto esse show estava acontecendo, crianças estavam sendo sacrificadas em adoração a Satanás. Igreja, isso existe, não seja ingênuo. O rapto de crianças, outro dia passou no noticiário, o fundo de uma caminhonete, a polícia tirou, quem viu isso? Quem viu? Um fundo de uma caminhonete, 2 crianças, sendo levada para quê? Ou para tráfico de órgãos, ou para sacrifício em Moloque, ainda está vivo até hoje. As ideias de Moloque ainda estão vivas até hoje. Que é lá na Bíblia, aqueles que sacrificavam seus filhos a Moloque. E Madonna? Pode passar aí. Madonna, a mesma coisa. Adoradora de Satanás. Dedicado a Satanás. Milhões que cantam suas músicas de evocação do mal não sabem que estão evocando, estão tirando foto, fazendo prints, fazendo selfie, e eles não sabem, estão ignorantes a respeito disso. Sabe por quê? Porque essa é a tarefa da igreja de Jesus. Jesus nos salvou para que nós pudéssemos anunciar as coisas às pessoas. A maioria das pessoas não estão percebendo, mas estão participando de cultos a Satanás, mesmo porque Jesus é bem claro quando diz que quem não é por ele é contra ele, quem com ele não ajunta espalha. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4 diz assim, dá para você ler comigo? Não deixe que ninguém os engane. Paulo, falando aos crentes tessalonicenses, Paulo fala muito de escatologia. Isso combina com a Apocalipse, combina com Mateus 24, combina com um monte de coisa. Os orixás, que são demônios possuindo pessoas, estão se tornando comuns. Parece que o mundo está se preparando para algo grande que irá acontecer. Vocês conseguem sentir isso, irmãos? Que algo grande está para acontecer? Olha que coisa estranha, o alinhamento dos planetas. O alinhamento dos planetas. Agora, no dia 28 de fevereiro, aconteceu o raríssimo alinhamento de 7 planetas. Geralmente são 5 planetas. Agora alinhou-se 7 planetas. Algo assim só acontecerá no dia 8 de maio de 2429. Eu pergunto aos irmãos, vocês acham que Jesus voltará antes disso ou ainda vai
passar disso. O universo está se preparando, irmãos, para a volta de Jesus. A Bíblia diz, e os elementos ardendo, as estrelas cairão do céu. Já existe constelações em choque no universo, só não chegou até nós, porque estão a milhões de anos-luz. Mas as nossas câmeras já avistaram esses choques. O que isso vai representar no universo, ninguém sabe. Mas alguma coisa está acontecendo. Estamos vivendo o tempo do fim. E aí eu quero terminar com a terceira verdade que precisamos encarar. Qual é a terceira verdade que precisamos encarar? A igreja está se tornando cada vez mais indiferente. Indiferente. A igreja de hoje não é mais a igreja de ontem. Não é mais a igreja de distribuição de folhetos, não é mais a igreja de cultos na praça, não é mais a igreja de enfrentamento, de animação, não é mais a igreja, eu sou dessa época. Domingo, o culto ia até 11h30, meio-dia, depois a gente ia almoçar, tinha o ensaio do coral. Só depois do ensaio do coral é que a gente ia almoçar, e a gente ia almoçar, não ia preparar comida não, porque a comida já foi preparada no sábado. O modo de sacrifício para levar a obra do Evangelho à frente e salvar mais vida, está cada vez mais desaparecendo. A igreja está se tornando indiferente. Isso está previsto lá em Mateus 24. Diz assim o verso 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A maldade está aumentando, guerras, rumores de guerras, doenças, também pecados, adorações, evocação do mal, tudo sendo mudado, tudo está acontecendo, e a igreja, ela está sendo abatida. Membros da igreja começam a ter opiniões dos lá de fora. Membros da igreja agora falam assim: eu penso isso, a minha opinião isso. Quem disse que nós temos opinião? Nós não temos opinião. E se tem alguém aqui pensando, pastor, está errado, você está errado. E eu provo isso biblicamente. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no dia a dia, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu sei que você não dá amém, porque isso é muito chocante, te confronta. Mas você não é dono do seu nariz. Se você é dono do seu nariz, você não é um salvo. O nosso nariz é de Jesus, a nossa vontade é de Jesus, a nossa língua é de Jesus, nosso corpo é de Jesus, o nosso tempo é de Jesus, a nossa vida é de Jesus. Se você não pensa assim, você não é de Jesus. Por que a igreja está se tornando indiferente? Estou terminando já, tá, irmão? Primeiro, porque os seus membros estão perdendo a noção da batalha. Não leem a Bíblia. Não, lê o versículo do dia, né? Aliás, eu gostaria de mudar isso aqui. Na próxima vez que eu for pregar essa mensagem, eu vou ficar assim: não amam a Bíblia. Porque ler a Bíblia é uma obrigação. Amar a Bíblia é uma devoção. Você sente desejo. Nossa, eu quero ler a Bíblia. Nossa, eu preciso ler a Bíblia. É uma devoção, mas está cada vez mais distante isso. Não tem vida de oração. Vida de oração. Antigamente, na igreja do passado, nós chegávamos na igreja, sabe o que as pessoas faziam? As pessoas oravam antes. Agora a gente bate papo.
A gente chega na igreja para encontrar com as pessoas. Antigamente as pessoas vinham à igreja para se encontrar com Deus. Elas sentavam, oravam, ficavam ali orando. Depois aquela, oi irmão, tudo bem? Oi irmão, tudo bem? Primeiro Deus, depois os outros. Eu não estou dizendo que a igreja do passado estava errada, não. Ou não tinha erros, não. Tinha. Mas era uma igreja que tinha mais noção de batalhas. Acho que nós estamos perdendo a noção de batalha. A igreja hoje não corre riscos, e riscos mínimos, de pregarem o evangelho, porque não querem constranger a pessoa. As pessoas precisam ser constrangidas com o evangelho, porque o evangelho não é autoajuda, é a ajuda do alto, é diferente. Então a gente precisa constranger as pessoas. Você sabia que se você não receber Jesus como Salvador, você vai para o inferno? Nossa, pastor, não fala isso não. E outra coisa, falei que duas coisas, né? A segunda coisa, medo das ameaças do diabo. Medo das ameaças do diabo. Como esse tempo é um tempo de amedrontar-nos. Durante toda a história do cristianismo, irmão, nós fomos atacados e ameaçados. Mas só podemos ter as mesmas experiências de homens como Daniel, como Ananias, Misael, Azarias, se tivermos a mesma coragem. Deus, ele não vai poder ser o mesmo Deus se nós não formos os mesmos que experimentaram as mesmas coisas. Algumas pessoas tentam negar o que aconteceu no Coliseu Romano, mas há provas robustas de que cristãos foram destroçados por leões famintos. Eles eram colocados no Coliseu e depois eles soltavam os leões e o público todo ficava assistindo os cristãos serem mortos. Eu não separei não, mas eu devia ter separado o testemunho das esposas daqueles mártires do ISIS, aqueles que de roupa laranja, lembra disso? Acho que é uns 11, não, 21 pessoas, a maioria deles eram cristãos convertidos, pessoas convertidas a Cristo, egípcias, e uma era de outro país. Todos eles foram dados a ele a oportunidade deles negarem a Jesus e se filiarem ao Islã, e eles disseram não. Quer dizer, vocês serão degolados, não tem problema. Eu estou falando de alguma coisa que aconteceu, foi quando que aconteceu? 2015, agora. Não é coisa da Bíblia, lá de Daniel, não, agora. Nós tivemos agora um caso, 70 cristãos foram mortos agora na Nigéria, se eu não me engano. 70 cristãos foram executados na Nigéria por causa do cristianismo. O cristianismo, irmãos, está sendo perseguido no mundo todo, mas aqui no Brasil não, porque aqui no Brasil a igreja está se tornando indiferente. Então, irmão, nós temos que nos lembrar de João 10:10. Vamos ler juntos? O ladrão vem apenas para roubar. Que plenitude de vida é essa que o Senhor está nos oferecendo? Os nossos desafios não são maiores do que os dos crentes do primeiro século, não. Só são diferentes. Eles assumiram, nós não. Eles tomaram posição, nós não. Quando eles eram perseguidos e perdiam casa, perdiam tudo, inclusive alguns parentes, em vez de eles ficarem chorando e mimizentos, eles eram espalhados e aonde eles iam, eles pregavam a mensagem
que acabou sendo o motivo deles perderem tudo. Porque a vida deles não consistia nos bens que eles possuíam. Precisamos viver o evangelho verdadeiro, e não o evangelho contaminado com a filosofia de Immanuel Kant. Precisamos entender o que é prazer. Prazer é servir a Deus. Prazer é dedicar a nossa vida a Deus. É sermos mais vela. Por que eu gosto do símbolo de vela? Porque a vela, quando você acende ela, ela ilumina. Mas ela vai se desgastando, até acabar. Você precisa saber o seguinte: o diabo ataca o crente não porque ele é fraco, mas porque é uma ameaça aos planos dele. Você não é fraco. Se você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem o Espírito Santo, a presença de Deus dentro de você. Você só não experimenta milagres porque você está pensando só em coisas materiais, em coisas desse mundo. Quando você começar a colocar Deus em primeiro lugar, quando você começar a amar as coisas de Deus, e entender que o sacrifício é algo natural na vida do cristão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Satanás é o Deus deste mundo, e ele tem o seu próprio sistema de valores contrários ao de Deus. Usa a gente como Immanuel Kant para trocar o sentido das palavras e por fim levar o mundo a dar mais importância ao que sente do que é. Com certeza é obra de Satanás. Estamos vivendo no mundo do relativismo. Mas a nossa fé em Cristo não tem relativismo, porque a palavra de Deus é a nossa bússola para toda a vida. É ela que tem que nos guiar a tudo aquilo que a gente falar, a tudo aquilo que a gente fizer. E quando errarmos, irmãos, e vamos errar, temos que nos arrepender e voltar atrás, porque Deus conta com isso. Às vezes a gente acha que a gente não tem mais condição, porque a gente fez isso de errado ou aquilo de errado, mas o nosso Deus é o Deus do perdão. Ele é aquele que recuperou aquele cara do lado dele, que ia morrer e ia para o inferno, e ele não requereu nada, nenhuma restituição daquele cara. Ele simplesmente disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós não merecemos ser salvos, e você não é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. É nela, na palavra de Deus, que ao contrário de odiarmos as pessoas que vivem nas trevas, devemos olhar para o que a Bíblia diz sobre elas. O que a Bíblia diz sobre elas? 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, irmãos, 1 João 2,16 detalha exatamente o que o sistema de Satanás promove. Ele promove a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu concluo essa palavra dizendo isso aí, 1 João 2,16. Esse é o sistema do diabo, sabe? O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Todo pecado imaginável, escuta isso, todo pecado que você possa imaginar pode ser resumido num desses 3 males do sistema satânico. Ou é o desejo da carne, ou é o desejo dos olhos, ou é a soberba da vida. Até mesmo quando você vê Jesus sendo tentado lá no deserto, o diabo usa esse sistema para tentar demover Jesus da cruz. Então, irmãos, 1 João 3,8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir
as obras do diabo. Então essa é a verdade que eu tenho que encarar. Jesus está voltando, o mundo está perdido e a igreja está cada vez mais indiferente. Pode ligar a luz, nós vamos orar. Pode colocar a última imagem aí para mim, por favor. A verdade é que tem que encarar a verdade. Jesus disse, João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. Esteja em Jesus, não em você mesmo. Esteja em Jesus, não no que esse mundo diz. Esteja em Jesus, não no que os colegas dizem. Esteja em Jesus. Estar em Jesus é estar na palavra, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é a verdade. Muito obrigado porque nós ainda podemos ouvir a verdade do púlpito desta igreja. Oxalá nunca o púlpito dessa igreja aceite meias verdades ou mentiras. Que esta igreja sempre seja a protagonizadora da tua palavra, tão somente dela, custe o que custar. Que o Senhor possa nos abençoar e enxergarmos a verdade que nos ludibria, a verdade que tenta nos enganar, que é a verdade do mundo. A verdade do mundo, na verdade, é falsa, mas o Senhor é a nossa verdadeira verdade. Louvado seja o teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém.